Meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Que bom ter vocês aqui mais uma vez. Estamos estudando a lição de número 4, que tem por título Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Vejamos, queridos, para você que entrou aqui neste vídeo de hoje, na aula de hoje, eu gostaria de dizer que nós estamos postando 3 vídeos semanalmente da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos postando o primeiro tópico estudado na quarta-feira, o segundo tópico na quinta e o terceiro tópico na sexta. E no sábado nós postamos a aula completa, tá bom? Então, se você entrou justamente agora do segundo tópico hoje, quinta-feira, então volta lá no primeiro tópico da qual nós estudamos, tá bom? Para que você não fique perdido dentro da lição, certo? Mas antes de irmos para a lição de hoje, gostaria de pedir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e não se esqueça de ativar o sininho, pois ativando o sininho você recebe todas as notificações de novos vídeos que forem postados aqui, certo? O segundo tópico é uma igreja que ora com poder. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora com poder. O primeiro parágrafo do segundo tópico nos diz que uma igreja que ora é uma igreja que ora com propósito. Observamos na oração do capítulo 4 e do versículo 24 ao 30, que foi texto base, o texto áureo lido, de Atos dos Apóstolos, que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Então nós observamos que no texto áureo da qual nós fizemos lição, os apóstolos, eles estão orando para que uma igreja tenha um evangelismo de poder e que Deus seja glorificado por intermédio deste evangelismo de poder. Então eles oraram com um propósito e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Observe, meus queridos, que eles tiveram um propósito nesta oração. Qual era o propósito? Era que o evangelismo fosse com poder. Não foi uma oração vaga, não foi uma oração qualquer. É bem verdade que existem pessoas que fazem orações qualquer. Não, Wilson, me explica. Como é uma oração qualquer? É aquela oração simples que normalmente, certamente você já fez isso, eu não vou ser hipócrita, eu já fiz isso. Você chega na igreja, dobra o joelho e diz: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, muito obrigado pelo dia de hoje. E pronto. Esta daí é uma oração qualquer. Só que a oração que os apóstolos fizeram naquela ocasião, no capítulo 4 e no versículo número 24 ao 30, foi uma oração com propósito. Eles tinham um propósito, e esse propósito também é um objetivo, um foco. E qual era o propósito? O propósito era que Deus fosse glorificado, que Jesus fosse apresentado e que o evangelismo deles fosse com poder, poder de Deus. Então, meus queridos, aprendamos hoje, com a lição de hoje, que quando nós orarmos, nós temos que orar com um propósito. E que esse propósito seja, em primeiro lugar, glorificar a Deus, pois nós não somos dignos de honra nem de glória. Nós não somos dignos de nada, nós somos pó, nós somos cinza, nós somos servos. Estamos apenas com um propósito, que é servir a Deus, fazer a sua vontade e anunciar o seu evangelho. Então, que nossas orações sejam com propósito. Bom, na oração com propósito, ou nesta oração que os apóstolos fizeram com um propósito que era de que Deus fosse glorificado por intermédio do evangelismo de poder, nela os apóstolos oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. Então, meus queridos, é interessante que nesta oração, com o propósito, eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio de cada um dos discípulos, por meio do testemunho de Jesus Cristo. Olha só que interessante. O propósito deles era glorificar a Deus e que Deus exercesse a sua soberania por intermédio da oração
deles, por intermédio do testemunhar deles da pessoa de Jesus Cristo. O segundo subtópico nos fala: uma igreja que ora com poder é uma igreja que está orando em unidade. Olha, meus irmãos, oração sem unidade, ela não tem propósito. Oração sem unidade, ela não é oração. Ela é falácias vagas, é falácias que aos ouvidos de Deus é como se fosse um sino que tinisse. Bom, e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Olha, ouvindo quem? Eles. A palavra está no plural. Ouvindo eles isto. Isto o quê? Aquela ordem de que a não anunciasse mais ao nome do Senhor Jesus Cristo, que não pregasse mais que desse Jesus que eles tanto creram, que morreu, que ressuscitou, que curou, na verdade, que era o Filho de Deus. Então, quando eles ouviram isto, todos eles, então eles unânimes levantaram a voz a Deus, no versículo número 24, do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. A concordância de Strong explica que a palavra unânimes vem do grego. Eu não sou bom no grego, tá bom, meus irmãos? Está aí o slide na tela. Vocês leiam aí para não ficarem um pouco perdidos aqui na minha pronúncia. Mas Strong explica que a palavra unânimes vem do grego, que quer dizer homotimadon, que significa um grupo de pessoas com o mesmo propósito e em total harmonia. Olha só que interessante, meus irmãos. Strong, ele explica, né? E se você quiser saber mais quem foi Strong, bota aí nos comentários aí, irmão Wilson, faz um vídeo falando sobre Strong, quem foi Strong. Então Strong, ele fala que a palavra unânimes, que no grego, no original, significa homotimadon, significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito e em total harmonia. Então, eles estavam unânimes. Ali estava um grupo de pessoas orando com um propósito e eles estavam em total harmonia. Pois, se eles não tivessem harmonia, Deus não receberia as suas orações. Os sinais não aconteceriam. Entendeu? Então, eles estavam em concordância, estavam em união e estavam com um propósito. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela é uma igreja que ora com poder, ela é uma igreja que ora com propósito e ela é uma igreja que tem unidade. Essas são as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Meus irmãos, uma igreja que não tem essas características, cheia do Espírito Santo, ela não é. E eu quero lhes apresentar nós como igreja e a igreja unidade, a igreja, o templo feito por mãos humanas, na verdade, aquela que nós frequentamos todos os cultos, aquela que nós vamos lá e oramos. É necessário. Existem até aquelas pessoas que dizem: não, eu não preciso ir para a igreja, eu assisto aqui o culto mesmo aqui online, na minha televisão, e tudo dá certo, ao vivo ali naquele exato momento. Nananina não. Meus queridos, observe que quando o Espírito Santo desceu lá em Pentecostes, eles estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar, lá no cenáculo. Então, meus queridos, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem que estar reunida e tem que estar com propósito, orando com um propósito e tem que ter unidade. Então, isso, meus queridos, mostra que havia unidade e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é unida, né? Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem união. Porque a Bíblia ela nos diz que onde há desunião, aí Deus não. Essa é uma realidade. E essa realidade ela não tem que estar isenta dos nossos cultos, ela não tem que estar isenta dos nossos ensinamentos, das nossas escolas dominicais, ela não tem que estar isenta dos nossos cultos de doutrinas, nem tampouco nos cultos evangelicistas. Ela tem que estar sendo pregada. Ela sabe respeitar as diferenças e entende que unidade não significa que todos são iguais. Olha só que interessante. Essa igreja unida, ela entende que
unidade não significa que todos são iguais, mas que no meio da igreja há crentes mais experientes e outros que ainda estão aprendendo. Há aqueles que são maduros na fé e há aqueles que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. Mas nada disso impede que a igreja seja única, uma em oração, unida, buscando a Deus com o mesmo propósito. Então, meus queridos, uma verdade é que no meio da igreja existem pessoas que estão aprendendo, existem aqueles que já são maduros na fé e existem aqueles que estão amadurecendo ainda na caminhada. Nós podemos nominar como os novos convertidos, né, que estão começando agora, ganhando experiência. Existem aqueles já mais maduros, que já têm já anos de crente, anos de ministério, têm experiência. E existem aqueles, né, que estão amadurecendo. Essas pessoas que estão amadurecendo, elas são aquelas que muitas das vezes já fazem anos que estão na igreja, mas não teve uma experiência real com Jesus Cristo. Não sabe o que é verdadeiramente o poder do Espírito Santo. Não sabe o que é verdadeiramente uma igreja que ora com propósito, que está em unidade. Essa pessoa ela está amadurecendo, ela está aprendendo. O aprendizado gera um amadurecimento. Meus queridos, o terceiro parágrafo ou subtópico, como você queira bem falar, nos diz assim que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora com poder, é uma igreja que ora com propósito, é uma igreja que está em unidade ou unida, e é uma igreja que ora ou que está orando fundamentada na palavra de Deus. Meus irmãos, esse terceiro subtópico é muito bom. Esse terceiro parágrafo é muito rico ou enriquecedor. Preste-me bem atenção. Ao orarem, os crentes citam, né, os apóstolos ali, os crentes que estão orando ali, né? Que estão orando no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, no versículo número 24 até o 30. Então, eles estão orando e no meio da oração, eles citam o Salmo de número 2, versículo 1 e 2, que diz assim: que disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramaram as gentes? E os povos pensaram coisas vãs. Isso no versículo 25. Olha só, meus queridos, não basta só orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. Uma oração que ora com propósito, uma oração que é feita em unidade, ela é uma oração que está fundamentada na palavra de Deus. Ela tem fundamento, raiz bíblica. Então, meus queridos, quando vocês forem orar, por favor, não se esqueça de estar em unidade com a sua igreja, com seus irmãos. Não se esqueça de que você tem que orar com um propósito, e este propósito que seja, em primeiro lugar, a glorificação, a honra e a glória de nosso Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O anúncio do seu evangelho, da sua morte, da sua ressurreição, de que ele é o Filho de Deus, de que ele é o Messias prometido. E também, não se esqueça que ela tem que estar fundamentada na palavra. Os apóstolos ali, os crentes que estavam ali orando, eles mencionaram um salmo, eles citaram a palavra de Deus. Então, quando você for orar, cite a palavra de Deus. Meu Deus, a tua palavra ela nos diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao teu direito. Ah, Senhor, a tua palavra ela nos diz assim, a tua palavra ela me fala assim. Então, não se esqueça de orar, assim como os apóstolos oraram, tendo o fundamento da palavra de Deus. Uma oração feita da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida. Por quê? Porque Deus ele vela para cumprir com a sua palavra. Jeremias capítulo 1, versículo número 12. Uma oração sem ser feita ou que ela é feita fora da palavra de Deus, ela é uma oração que não vai ter nenhuma garantia de ser respondida. Por quê, irmãos? Porque ela não está fundamentada na palavra de Deus. Entendeu, igreja? Tudo aquilo que não estiver fundamentado na palavra de Deus não vem. Ou corre o risco de não ser respondido. Assim é a oração. A oração que não está fundamentada na palavra de Deus, ela corre o risco de não ser respondida. Ela não vai ter respostas. E está aí o motivo de muitos crentes dizerem: Senhor,
Porque eu oro tanto, porque eu orei tantos anos e ainda não obtive resposta de ti. Muito talvez seja porque esta oração, ela não está fundamentada na palavra de Deus. Preste muita atenção e, por favor, não fale por aí que o irmão Wilson estava falando heresia naquele vídeo. Eu estou dizendo que o motivo de algumas orações, não de todas as orações, não serem respondidas é porque ela não está sendo feita fundamentada na palavra de Deus. É bem verdade que existem homens e mulheres de Deus que oram com base bíblica, com raiz bíblica, fundamentado na palavra, e ainda não tiveram resposta de Deus, porque certamente Deus quis deixar ele mais um tempinho. Até porque o nosso tempo não se limita ao tempo do Senhor, não é verdade? A Bíblia nos diz que um dia para o Senhor, um dia nosso, é como 1000 anos para o Senhor, 1000 anos é como um dia. Na verdade, 1000 anos nosso é como um dia para o Senhor. Então, meus queridos, não há dúvida de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso da vida de oração. Então, não existe nenhuma dúvida de que a falta da fundamentação bíblica, ela pode estar por trás do fracasso na vida de oração. A falta desta fundamentação. Meus queridos e amados irmãos, espero que esta aula de hoje tenha sido muito produtiva para a sua vida. E eu retorno aqui a dizer, se você ainda não assistiu, por favor, volta lá no primeiro tópico, depois você vem para o segundo tópico e até amanhã com o terceiro tópico, em nome de Jesus.